Então, meu amigo, obrigado aí pela atenção. Estamos aqui na parte 2. Temos ao vivo, temos 15 minutos para falarmos, né? Com o Spreaker Podcast, e está sendo compartilhado automaticamente lá no nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo também lá, tá? Então, dando continuidade a essa questão, nós estávamos falando sobre a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Estava falando sobre gurus, né? E nós estamos vendo que muitos membros estão caindo do padrão, né? Estão se desviando dos propósitos aqui supramencionados que nós mencionamos na parte 1 dessa podcast. E são 7 princípios, 7 propósitos da ISKCON. Sem isso aqui não faz sentido. Então, né, os membros têm que seguir esses sete propósitos, né? E esmerar nisso aí. E os membros seguem princípios. Esses princípios são, né, não comer carne, nem peixe, nem ovos, não praticar sexo ilícito, sexo fora do casamento, não se intoxicar com bebidas alcoólicas e jogatinas, né, jogos de azar, enfim. E nós observamos que a condição de guru está muito banalizada. Infelizmente. Nós temos nosso fundador Acharya da ISKCON da UBT. Ele é o Jagadguru, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, para que a gente possa aqui embasar nossa fala aqui, a gente vai usar como pano de fundo os escritos de Srila Prabhupada, o Bhagavad Gita, por exemplo, onde nós temos o santo diálogo entre Krishna e Arjuna. Arjuna ele estava para guerrear na batalha de Kurukshetra. Ele tinha direito ao trono. O irmão dele, na verdade, estava lutando pelo irmão dele, Yudhishthira Maharaj. Ele chegou no meio dos dois exércitos e quis ver quem estava do outro lado. E aí ele fica perplexo e ele quer desistir da guerra, da batalha. Usa bons argumentos, ele fica perplexo, confuso, e no momento que ele está confuso e perplexo, é uma condição humana. Ele se aproxima de Krishna e fala a seguinte questão: Karpana de Choparrata Swabhava, né? Eu estou confuso quanto ao meu dever e perdi a compostura devido a reais fraquezas. Então eu peço para você que explique o que é melhor para mim. Ele se colocou na condição de discípulo. Tavignata Saguram Evabhati. Esse aforismo védico diz o seguinte: para você compreender a vida espiritual e Deus, Krishna, você tem que se aproximar de um mestre espiritual. Tavignata Saguram Evabhati. Então, mas quem é o mestre espiritual? Então nós falamos que Tavignartam Sagurum Evibhachet Samipanis Shotravyam Brahmanista. O mestre espiritual é aquela pessoa que está estabelecida no Brahman, pô. Isso é uma referência ao Mundaka Upanishad 1.2.12. Se você quiser consultar aí. Tem um livro que eu tenho em casa, de Satisvarupa Dasa Goswami, que é o livro Introdução à Filosofia Védica. A tradição fala por si mesma. E ele cita esse verso: Evam Parampará Praptam Manhajar Suvidu Sakalaneha Mahata Yoganasta Parantapa. Então, esse Parampará, essa corrente de sucessão discipular, ele vai passar de mestre a discípulo. Mas Krishna alerta a Arjuna: você me aceitou como guru, beleza, mas eu quero ressaltar que muitas pessoas no passado seguiram esse movimento aqui e deram certo. Mas, de alguma maneira, Yoganasta Parantapa, ela foi corrompida pelo tempo. E eu quero restabelecer essa questão, por isso que eu vou falar com você sobre essa questão. Beleza ou não? Então, para que você consiga entender a vida espiritual, a consciência de Krishna, você que está se enveredando por esse caminho da consciência de Krishna, né? Você que está querendo seguir esse caminho, nós temos que estar conectados com o mestre espiritual.
E quem é o mestre espiritual? Ele está estabelecido, né, na verdade absoluta. Então, no próprio Bhagavad Gita, né, Krishna fala: Tadvidi Pranipatena Paripasenas Sevaya Upakshanti Tegyana Geninas Tatua Dashinaha. Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Faz-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento, porque viram a verdade. Então, o requisito: Geninas Tatua Dashinaha. Upadekshanti Tegyana, né? Upanishad, sentar-se perto. Essa palavra Upanishad significa sentar-se perto para ouvir. E o engraçado, obrigado Nilson, meu irmão, na área da música, ele falando sobre tenda, né, e contenda. Ele gosta de estudar a raiz das palavras, né? Então pensa aí, meu amigo, em tenda e contenda. Pensa aí pra gente aprofundar nesse ponto aqui. Tenda e contenda. Contenda são várias tendas que você está escutando qualquer coisa ali, você está fora da tenda, é uma questão louca ali. Quando você entra debaixo da tenda, você acaba com a contenda. Entenda isso. Então, sentar-se debaixo de uma árvore significa sentar-se debaixo de uma tenda para aprender algo com quem é realizado. E o que nós estamos observando é pessoas desqualificadas estão se passando por gurus e desencaminhando as pessoas. Infelizmente é isso que está acontecendo aqui em Brasil. Infelizmente a gente vem monitorando tudo isso aí há muito tempo. E eu tenho que te falar isso aqui. Infelizmente. Né? E a Gaudiya Mata também passa por a mesma questão. Né? O mestre espiritual e Prabhupada o alertou sobre isso. Tá certo? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Goswami Maharaj, ele tem um livro aqui que vai ficar de recomendação para você, e esse livro é o Vaishnava que tipo de devoto você é, muito bacana, é um poema em Bengali que está traduzido aqui, eu tenho esse livro aqui traduzido, tá? Vaishnava que tipo de devoto és tu, comentado por Sua Santidade Japataka Swami. Então, você quer aproximar-se da verdade, sentar-se perto para ouvir de quem tem conhecimento. E no Bhagavatam, Vedanta Tattvatas Vidas, a verdade absoluta ela pode ser compreendida em Brahman Paramatma Bhagavan. Então, não importa que guru qual linha que esse guru vai seguir. Dentro do Vaishnavismo ele tem que estar conectado com quem? Com Bhakti. Né? Com o aspecto pessoal de Bhagavan, aquele que possui as 6 opulências, toda a fama, toda a renúncia, toda a opulência, toda a força e toda a sabedoria. Ele possui tudo isso por completo. Nós, seres humanos, nós podemos possuir alguns desses atributos limitados. Então, essa pessoa pode te mostrar o caminho. E nesse verso aqui, anterior a esse que eu falei, Tadvidi Pranipatena, tem uma palavra muito importante aqui que Srila Prabhupada explica no seu livro Ensinamentos do Sr. Kapila, na página 41, 42, mais ou menos, por ali, né? Ele fala sobre Pranipatena, ele explica cair sem reservas. Né? Então, na proporção que você se render, você vai ter, na mesma proporção, o conhecimento. Então, as qualificações do Guru. Yasadeve para Bhaktir, Yatadeve Tatagural, Tasyata Katita Yarta Prakashanti Mahatmanah. Apenas aquelas grandes almas que têm fé implícita no Supremo e no Mestre Espiritual é que todos os significados do conhecimento védico são automaticamente revelados. Isso aqui é um verso do Shvetashvatara Upanishad 6.23, tá bom? Você queira consultar. Então, nós estamos tranquilos em relação a isso, falamos disso aí, poucas pessoas conhecem esse nosso lado. Tem pessoas que pensam que conhecem a gente, mas não conhecem, né?
Nós temos esse lado aqui há muitos anos. Eu me guardo o direito de manter essa questão comigo, porque eu sei que esse mundo que nós estamos vivendo é temporário, e você não pode se iludir pensando que você vai ficar para sempre. Não vai. Então, meus amigos, minhas amigas, você que acompanha a consciência de Krishna aí, você que tem alguma questão, a Kali Yuga tá brava. A gente vê em várias religiões aí essa queda, né? E essa, como vamos dizer, essa ruptura. Então, no Vedanta Sutra, logo no primeiro verso do Vedanta Sutra, o principal dos Vedas ali, o começo de tudo ali e tal, o verso 1 do primeiro capítulo diz: Atato Brahma Jignasa. Meu irmão, você está na forma de vida humana. Você tem que perguntar sobre isso. Você quer estar preocupado com a alimentação, caramba, 4, isso aqui, vestir, dormir, comer, papapá, papapá. Mas até os animais fazem isso. Eles comem, eles fazem sexo, eles evacuam, né? Eles brigam, eles estão com raiva. Você está na forma humana, você tem que ir além disso. Então, Atato Brahma Jignasa. Agora, na forma humana de vida, é o momento de indagar sobre o Brahman Supremo, sobre a verdade absoluta. Só que nós estamos vendo que os gurus que temos por aí, né, estão nessa condição. O Prabhupada explica que um guru não pode ser concebido por um carimbo. Você é guru, toma um carimbo aqui, não. E Arjuna, ele faz essa pergunta para Krishna. Krishna, como que é o comportamento de uma pessoa autorrealizada? Como ela caminha, como que ela come, como que ela dorme, o que ela faz, quais são os sintomas? Eu não quero ser enganado. E eu não quero que você seja enganado. Então, Srila Prabhupada é o guru para os próximos 10 mil anos do movimento de Sankirtana Hare, de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, ele é o nosso Jagat Guru. Os outros são os Shiksha Gurus, gurus instrutores que mostram um caminho, sim, como a mãe de Dhruva Maharaj mostrou. Ela foi um tipo de guru ali, entende? E Nityananda Prabhu é o guru original. No Chaitanya Charitamrita, logo nos primeiros versos do Adilila, que começa a lila, os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tem um capítulo específico para Nityananda. Ele é o guru original. Então, Radharani também, tá? Mas ele é nosso guru original. Sem as bênçãos, sem a misericórdia dele, você não tem jeito. Então, Prabhupada é representante dessa sucessão discipular. É o nosso refúgio. E assim eu faço. Eu lembro que a ISKCON sofreu vários ataques. E teve um ataque que foi feito, né? Uns livros que andaram circulando na Índia e chegou no Ocidente e que gerou muita confusão. O título era De Vaikunta Nem as Folhas Caem. E foi complicado essa fase aí. Muitos devotos ficaram em dúvidas, né? E o conhecimento te liberta. Então, nós somos energias marginais. Tataska Shakti. Então, como energias marginais, nós temos a tendência de tentar assenhorarmos do mundo material. Mas nós temos a tendência também de naturalmente servir a Krishna. E para você resgatar isso, você precisa se aproximar de um mestre espiritual. E qual que é o requisito? Qual que é a sua qualificação? Você tem que ser sincero, só isso que lhe basta. Não tem outra maneira, não tem outra maneira, não tem outra maneira. Você tem que ser sincero. E é isso. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu acho que vou ter que fazer a parte 3 aqui. Vamos lá.